eu sou Juarez. Eu sou o Grancieles. E eu sou o Luciano. E a gente está gravando o primeiro episódio do To The Moon, que é um canal voltado para criptomoedas. A gente está muito feliz em começar esse projeto. Essa ideia surgiu no Meetup, que a gente começou a desenvolver aqui de uma pessoa, e sentiu necessidade de expandir mais esse conteúdo, né, para outras regiões também. Já que hoje a gente participa lá do Criptomoedas PB, e muita gente, por incrível que pareça, é de fora. Então a gente está expandindo um pouco esse conteúdo. E parece que no mercado a gente está saindo aí de um período de baixa, né? Com muita gente na sofrência. Como é que vocês resistiram a esses tempos turbulentos? Você sabe que eu sou holder, né? Holder de longo prazo. Então, para mim, foi tranquilo. Razoavelmente tranquilo. É claro que dá uma certa aflição ali. Mas você olha para frente e vê que essa é a história do Bitcoin. É alta eterna. Cai 50%, 70%, depois sobe 1.000, 2.000. Esse ciclo vem se repetindo já há quase 10 anos. Então a gente sabe que vai voltar a acontecer. Corrige um pouco e depois a gente volta a subir. Eu acho que o pior já ficou para trás. Não sei qual a opinião do Luciano. Bom, quando começou aquele ciclo de baixa, eu me senti meio como um Chicó no Autocompadecido. Fica rico em dezembro, janeiro fica pobre, fevereiro fica pobre. Mas é um ciclo que vocês até já identificaram também. É um ciclo natural. O Bitcoin ele tende a crescer ao longo do ano, e no início do ano, por algumas coincidências de datas, de eventos, ele tende a sofrer alguma espécie de correção. Isso acontece desde 2013 principalmente, e agora não é diferente. A gente tem que levar em conta também que o Bitcoin subiu mais de 1000% em 2017, e nenhum ativo que sobe com essa magnitude ele sobe eternamente. Ele tem que ter uma correção que é igualmente proporcional. É só a gente levar em conta que, mesmo com a correção, o Bitcoin ainda está aí com a alta, se a gente comparar os 12 meses, ele ainda está com uma alta de cerca de 600% a 700%. Então, ainda é uma alta muito considerável para um tipo de investimento. Partilho da opinião do Melcides, eu acredito que o pior já passou. Agora, a partir de agora, nós vamos ter movimentações menos bruscas, tanto para cima quanto para baixo. E a tendência de longo prazo sempre de alta. Acho que no mercado de criptomoedas é uma coisa realmente mais hardcore. Então, é completamente diferente do comportamento da bolsa de valores, por exemplo. Enfim, é um mercado que você tem que estar muito preparado para isso, tem que ter sangue frio mesmo. Eu também sou holder, eu guardo lá meus bitcoins, minhas de credits, e foi um pouco sofrido. Agora tá doeu, mas em relação aos de credits, até que doeu um pouco menos, porque eu compro os tickets e ele ia lá aumentando a quantidade, enfim, poxa, eu também acredito nessa questão, porque o Bitcoin, no final das contas, ele é um ativo que, na minha percepção, ele vai ser cada vez mais visto como ouro digital, né? E ainda com projetos como a Lightning Network, que ele pode ser utilizado como meio de pagamento, tende a ser cada vez mais buscado pelo mundo. Apesar de que no ano passado eu acredito que teve um movimento que muita gente simplesmente entrou para enriquecer. Viram pessoas ganhando dinheiro e disseram: não sei o que é Bitcoin, mas eu quero entrar nisso aí para ganhar dinheiro. Então esse movimento foi onde eu acho que esticou a perna de alta, e aí também a retração, quando veio, foi maior. Quem acredita realmente na tecnologia, no que o Bitcoin se traz, essas pessoas muitas vezes seguraram os holders no final das contas. A cada expansão dessa, ele conquista novos holders. Quem dá o valor à moeda realmente é o holder, né? Inclusive o Max Kaiser, ele tem a história que ele chama o holder de last resort. Seria que nos bancos normais nós temos um emprestador de última instância, no Bitcoin nós temos o holder de última instância. Então, a cada vez que o Bitcoin ele se expande, como aconteceu agora, novas pessoas viram holders de última instância, porque elas entendem que o Bitcoin é o melhor dinheiro que a humanidade já teve, porque ele é inconfiscável, porque a política monetária dele é previsível e inalterável. Então é um dinheiro que você pode confiar. Então, por ser o melhor dinheiro, ele vai sair batendo todas essas moedas. A gente estava aqui comentando que já é all time high em Bolívar, ou seja, o Bitcoin ele já superou o seu topo histórico em Bolívar. É a pior moeda que existe contra ele hoje, mas daqui a alguns meses vai ser all time high em várias outras moedas medianas. Nós vamos ter all time high em reais antes de ter all time high em dólar. Vai primeiro acontecer all time high em reais, e por fim a gente vai ver all time high em franco suíço e em euro novamente, que são hoje os dinheiros menos ruins que a humanidade tem. E Libra, né? Que dá então eu acho que tá seguindo o roteiro, a coisa está seguindo do jeito que deve ser. É verdade. E uma coisa que eu consigo perceber nisso aí é que, de certa forma, está voltando a confiança
das pessoas no universo de criptomoedas. Quando estava dando aquela queda, eu percebi o quanto muita gente estava aflita ali. As pessoas tinham uma sensação de insegurança, um sentimento assim meio que... Fim do mundo. Exatamente. Exatamente. Apocalipse financeiro. A televisão vai para $500. Exatamente. Isso inclusive se refletiu no interesse das pessoas. Eu lembro que na época do All Time High, muita gente vinha perguntar: Luciano, quer Bitcoin? Como é que eu faço para comprar, etc. E muita gente queria comprar na alta, imaginando que aquilo ia subir eternamente. E aí, quando começou a correção, não só a procura das pessoas por comprar a moeda diminuiu, mas também aumentou a procura de pessoas que querem saber como a tecnologia funciona antes de comprar. E é o fundamental em qualquer investimento, não importa se é criptomoedas ou se é renda fixa. A primeira regra que se deve seguir é: nunca invista naquilo que você não conhece. E aí isso aumentou bastante ao longo dessa queda em relação ao que era antes, quando as pessoas só se interessavam em comprar porque pensavam a moeda ia subir eternamente. Essa correção ela se viu, digamos, como uma espécie de limpeza de mercado, onde acabaram ficando as pessoas que queriam aprender sobre a tecnologia e, como o Melcides falou, os holders de última instância. A gente que dá valor ao Bitcoin. Tem também a questão da profissionalização do mercado, né? Durante essa baixa, desse momento de alta, e aí deu uma queda, muitas notícias foram meio que abafadas pelo sentimento de insegurança das pessoas. E, inclusive, uma das novidades agora é justamente a entrada da XP no universo de criptomoedas. Traz um novo perfil de investidor, assim como George Soros, os fundos, a família Rockefeller, né? Então, vamos lembrar que ainda em 2017 a XP ela fez alguns movimentos nesse sentido. Ela contratou Fernando Urich, que é uma referência no mercado brasileiro de criptomoedas. Ela também registrou no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, o INPE, a marca XP Bitcoin, dando a entender que ela ia fazer um fundo de investimentos atrelado à criptomoeda. E agora ela dá o maior passo, que é o anúncio da criação de uma corretora voltada para negociar criptomoedas. Foram passos que foram levando a essa decisão. E a XP, vamos lembrar, é a maior corretora de valores e investimentos do país, então um passo muito importante nesse sentido. Eu vejo com muito bons olhos também a entrada da XP. Não só da XP, a gente está vendo realmente uma profissionalização do mercado. Bitcoin começou, de fato, com os cypherpunks, usuários de droga, não vamos esconder, passado da história. Você veja como isso ficou para trás. O Bitcoin agora realmente está interessando os grandes empresários. A gente teve a aquisição da Poloniex pelo Goldman Sachs. A gente está vendo aqui a XP, que é do Banco Itaú, o capital dos Soros, etc., dos Rockefeller. O field está ficando mais profissional e eu acho que nós estamos na camada do meio, com mais dinheiro, que sabe mais o que está fazendo, e nós vamos ter, depois dele, quando o Bitcoin tiver em torno de 1 trilhão de market cap, a gente vai ver os bancos centrais começando a comprar Bitcoin. Essa vai ser a próxima onda, realmente, quando os bancos centrais começarem a comprar. E isso vai levar a uma corrida, porque o primeiro banco central que começar a despejar dólar e despejar euro vai causar uma corrida para que outros bancos centrais façam a mesma coisa. Eu não sei há quantos anos nós estamos disso, 5, 4, 3 anos, não faço ideia, mas vai acontecer, é inevitável. Essa questão da Poloniex que você citou é interessante, porque durante um tempo ela era a principal exchange de criptomoedas, quem trabalhava com altcoins, e o serviço dela ficou horroroso. Simplesmente demorava 3 meses, 4 meses, quando respondiam o suporte. Eu acredito que era a exchange com melhor experiência de uso no sentido de interface, de arquitetura de informação, porém o serviço estava deixando muito a desejar. E essa aquisição pode dar uma salvada nela, até porque ela perdeu muito o volume para a Binance e a BitREX. Inclusive eles mudaram o layout recentemente, eu não gostei muito, mas parece que não é o forte deles. Ganharam muito mais volume do que a Binance está comendo tudo, essa é a verdade. A Binance está comendo todo mundo. É verdade. E aí, inclusive, a XP entrando nesse mercado aqui no Brasil pode ajudar também nesse sentido. A gente teve vários problemas no passado com algumas das principais exchanges, e aí a entrada de um grande player do mercado tradicional dentro do mercado de criptomoedas pode servir como um pontapé para haver uma melhora
no serviço das próprias exchanges brasileiras, que praticamente a cada mês estão surgindo novas exchanges, e aí um grande player entrando pode fazer com que elas estimulem-se mais a competir e a melhorar os serviços para não perder os clientes para alguém que já tem um capital mais consolidado. E aí, falando até em novos players, eu utilizei o serviço da Bitcoin Trade e para mim foi surpreendente. Os caras são muito organizados, né? Muito organizados. Tem que botar o Segwit, viu? Cadê o pessoal? Tem que botar o Segwit. E eu achei muito bacana o serviço, tanto em relação à confirmação, depósito, tudo muito alinhado. Os caras, eles começaram uma exchange nova, mas começaram assim mostrando um serviço muito bacana, muito profissional. Agora vamos falar sobre o último ponto do programa de hoje, sobre o imposto de renda, porque o prazo está até chegando ao fim, né? E muita gente, eu vejo lá no grupo Bitcoin Brasil, muita gente diz que eu não declaro, não sei o quê. Imposto é roubo. Imposto é roubo, é verdade. Mas eu declaro. Eu também. Eu também, tá? Amamos vocês. Porque, bicho, imagina essa quantidade de... Quando tiver que em algum momento converter para real, você vai ter que dizer de onde vem esse dinheiro, cara. Então não adianta esconder teu Bitcoin. Se você comprou seu Bitcoin com dinheiro legal, que a enorme maioria compra com dinheiro do trabalho, alguma coisa é dinheiro legal, declara essa merda, velho. Não fique escondendo isso, porque quando valorizar que você for vender, você vai ter que dizer de onde veio. Então tem que declarar que tem. E esse é um ponto interessante que o meu Cid citou, porque as pessoas pensam também, eu tenho pouca quantidade de Bitcoin, então eu não vou declarar porque é muito pouco. Ok, pouco hoje, mas só para ter uma noção, quem tinha R$1.000 em Bitcoin há um ano atrás, hoje tem mais de 10 mil com a valorização. Então, a medida, principalmente para quem investe por longo prazo, é importante destacar que a valorização do Bitcoin faz com que esse capital aumente. Então, se você for resgatar, digamos, se você investir R$1.000 hoje e for resgatar, digamos, daqui a 10 anos, e isso estiver valendo 50 mil, 100 mil, como é que você vai declarar? Como é que você vai dizer a receita de onde esse dinheiro veio? E aí, se você disser, é de criptomoedas, ok, mas como é que você adquiriu isso? E 10 anos depois, como é que você vai provar? Então, infelizmente, né, apesar da gente ser do grupo de imposto é roubo, a gente precisa. Se não declarar, eles vão roubar mais. Se não declarar, vão roubar mais. Vai ser mais roubo. E aí, só alguns pontos em relação a isso. Quando você declara e você vende, você tem até R$35 mil que pode vender. Você declara a venda, porém não precisa pagar imposto. Acima de 35 mil, você tem que pagar 15% do lucro a título de ganho de capital. Então, assim, dá para ir fazendo vendas mês a mês sem precisar estar pagando. E aí você fica tranquilo também que o leão não vai lhe acompanhar. Fica legalizado, você fica de boas com o leão. Exato. E se você for holder, a coisa é ainda mais fácil, porque basta você declarar pelo preço de aquisição e todos os anos, quando você for fazer a sua declaração, você coloca o mesmo preço de aquisição. E aí você só vai precisar pagar algum imposto quando você vender mais para frente. E se for mais que R$35 mil vendido dentro de um mês. Exatamente. Então, ou seja, se para nós que somos holders, o processo de declaração é ainda mais simplificado. Agora, eu fiz até uns traders meio malucos aí no ano passado. Eu preciso ver aqui. Não, é isso aí, cara. A gente vai declarar o seguinte: eu comprei, digamos, um Bitcoin e depois eu fiz um monte de trade, eu apareci com 3 Bitcoins. No final, eu vou vender 3 Bitcoins e vou recolher o imposto sobre esses 3 Bitcoins. Né? Na verdade, eu só vou ter a entrada de claro que ele não vai abater meu imposto a pagar, porque eu comprei R$10 mil, vendi R$300 mil em Bitcoin, então só vou ter 10 mil para disputar. 290 mil. Você tem que pagar 15%. Vou pagar 15% dos outros inteiros. Pronto, acabou a conversa. Então é isso, galera. Nosso objetivo é gravar todas as semanas. Fiquem ligados, porque próxima semana deve ter mais. E foi muito bacana hoje. Se inscreve no canal, divulga para os amigos que esse é o início do To The Moon.